Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Sem Estoque, o podcast oficial da Hotprint. Para você que não sabe o que é a Hotprint, nós somos a empresa número 1 no segmento de print on demand do Brasil, que é um modelo de negócios que possibilita você começar sua própria marca de roupas sem ter que ter aquele investimento inicial em grandes quantidades de estoque, investimento em grande quantidade de peças, confecção, nada do gênero. Você consegue criar sua própria marca de forma online, com diversos produtos diferentes para você personalizar com tecnologias de ponta, como DTF, DTG, PET 3D, DTF UV para materiais rígidos tem lá, entre outros muitos adicionais que você consegue colocar nos seus produtos. É algo extremamente interessante. Para você que de repente não quer criar marca de roupas, mas trabalha com confecção, produtos personalizados, uniformes para eventos, a Hotprint também é a principal fornecedora de DTF por metro linear do Brasil, com o metro mais barato do mercado. Então, de uma forma ou de outra, a gente consegue agregar no seu negócio. E aonde que eu consigo todas essas informações para entrar em contato? Aqui na descrição a gente vai estar deixando um link. Nesse link você vai ter acesso ao site da Hotprint para você ter mais informações e também ao nosso canal de WhatsApp, como a central de suporte que vai te ajudar respondendo todas as dúvidas sobre plataforma, sistema, para você ficar craque antes de começar. E para você da confecção, a gente também vai estar deixando um WhatsApp de vendas. Aí você pode entrar, falar com nossos vendedores, fazer seu orçamento e também fazer os seus pedidos diretamente no WhatsApp e receber o seu DTF por metro linear, entre outros produtos, diretamente na sua casa. É isso aí. E hoje vamos receber um convidado muito especial que, além de influenciador, ele vem ganhando cada vez mais espaço no ramo de design de estampas. Ele já trabalhou com grandes marcas como Hurley, Shein e também Riachuelo, diversas outras marcas que você não só conhece, como você veste também. Exatamente. E hoje ele montou cursos e treinamentos para te ajudar a também entender os cases de sucesso, entender as estratégias por trás de estampas que vendem e fazer você não só aprender a criar sua própria marca, suas próprias estampas, como também, de repente, se você não quiser trabalhar com marca de roupa, você fazer estampas também como ele para outras marcas. Então, vamos receber hoje Rick Rodrigues. Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar sobre estampas que vendem. Seja muito bem-vindo de verdade. Você é um cara que a gente acompanha o seu trabalho há um tempo já, uma grande referência na área, né? Pra gente começar, depois a gente vai até contar um pouquinho da história de como a gente conheceu o Rick, foi uma história até interessante, né? Mas a gente queria que você começasse contando um pouquinho sobre você. Quem é o Rick fora das câmeras? Conta um pouco da sua história pra gente. E como começou sua relação de arte e design, né? Legal. Então, meu nome é Ricardo Rodrigues. Eu comecei com arte desde muito cedo. Desde criança eu gosto de desenhar, de criar coisas. E desde criança eu já sabia, então, que eu ia trabalhar um dia com alguma coisa que tivesse relacionada à arte. Né? As crianças geralmente falam, eu quero ser médico, quero ser astronauta. Eu já sabia que eu queria ser alguma coisa que tivesse a ver com desenho. Na minha cabeça eu seria arquiteto. Olha. Né? Não conhecia o design. Mas aí as coisas foram acontecendo. Eu sempre tive vontade de colocar meus desenhos em camisetas. E não sabia como fazer isso. Quando eu tinha lá uns 12 anos de idade, eu ganhei da minha mãe canetas de tecido. E aí foi que eu fiz minha primeira estampa, foi com caneta de tecido. Caramba. Então, eu sempre gostei dessa parte de vestuário, assim. Tinha muita inspiração da Bad Boy, não sei se, né? Lembra da Bad Boy? Então, na minha época ali, era um negócio forte. Era a minha referência de marca, assim. Era Bad Boy por causa dos gráficos e tal. E aí, cresci com isso, né? E quando eu tinha uns 12 anos ali, comecei a fazer aulas de pintura. Fui na casa de uma tia minha, tava tendo uma aula de pintura lá, só mulherada. Perguntei pro meu pai se eu poderia participar, ele disse que sim. Então comecei a pintar, então por isso aí fui também me aprofundando na parte da arte. E a partir daí fui desenvolvendo o meu estilo ali, né, os meus gostos. Comecei a andar de skate, dentro do skate isso tem uma identidade muito forte por causa dos gráficos dos shapes. Enfim, a cultura do skate tem esse do it yourself, né? Essa coisa de faça você mesmo e tal. E isso foi moldando o meu estilo ali e o meu estilo de trabalho. E quando eu fui chegando na minha adolescência ali, quando eu fui estudar, fiz técnico em informática industrial
algo que não Nossa, tinha nada a ver. nada a ver. Depois eu fui, me encontrando, né? Comecei a fazer alguns cursos aqui em São Paulo, comecei a trabalhar esses cursos me abriram portas, conheci pessoas, comecei a trabalhar com publicidade aqui em São Paulo. Aí chegou um momento que não estava fazendo muito mais sentido a publicidade, né? Ainda assim, continuei por anos estudando, trabalhando com publicidade. Aí me formei em design, ainda quando eu estava trabalhando. E durante todo esse processo, como eu falei, andava de skate, surfava, já tinha esse contato com esporte, né? Com marcas. Então, decidi... acho que todo mundo que anda de skate um dia pensa, eu quero ter minha própria marca, né? Quero ter minha crew ali. E eu comecei uma marca. Lá em 2007. 2007, o e-commerce não era um negócio tão fácil assim. Não era, até as pessoas nem confiavam em ter um e-commerce, comprar, né, pela internet. A internet ainda tava naquele matagal ali. Isso. E eu comecei a minha marca ali, né? Só que não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu sabia usar o computador para criar design, mas não sabia o que realmente funcionava. Minha referência eram as marcas que vendiam por aí. Comecei minha marca e eu só sabia design mesmo. Fiz ali, não manjava nada de marketing, não manjava nada de negócio. Consegui produzir. Quando eu chegava nos lugares com os meus desenhos, as confecções, né? Falavam assim, cara, isso aí não vende. Não vende esse desenho aí. Eu não entendi o que não vende. E o que você fazia nessa época de arte? De arte? Nas confecções, no caso, né? Hã? Nas confecções, no caso. O que era que não vendia? Eram minhas estampas que eu não sabia o que você estava fazendo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu vim da publicidade, eu sabia mexer no Photoshop, no Illustrator e pronto. Uhum. Não tinha o contato com moda, nem com nenhuma marca ainda, né? Uhum. Então eu não tinha esse parâmetro. Então eu comecei a minha marca lá e, poxa, ficou legal. Fiz o negócio direitinho e foi todo aquele processo de levar para o corte. Eu vim aqui no Bom Retiro, comprava tecido, aí levava para o corte, depois levava para a estamparia, fazia todo o corre. E, cara, deixava na loja de um amigo consignado. Enfim, eu não tinha estrutura ainda, era novo e não tinha estrutura para fazer uma marca dar certo. Mas me serviu como um laboratório isso, para que eu pudesse aprender, né, como é que funcionava o mercado, até essas coisas de estampa não vende, isso veio lá atrás, depois eu escutei de novo, mas isso tudo foi um laboratório para mim, de aprendizado, né? E depois, em um momento da minha vida, eu percebi que eu gostava mais de criar para os outros do que para a minha marca. Uhum. Foi quando eu tive a primeira oportunidade ali da primeira marca. Então, da primeira marca que foi a URG, eu comecei a desenhar para outras várias. E aí eu percebi, caramba, é isso aqui, me encontrei. Eu queria, na verdade, era ver o meu trabalho impresso nas camisetas. E aí, estou até agora. Caraca, que legal, porque realmente é uma trajetória que você tem, apesar de você já saber que você queria trabalhar naquilo, você foi parar num negócio nada a ver, mas uma coisa que me chamou a atenção é que até as suas referências lá no início, Bad Boy, então você sempre foi mais do streetwear, do oversized, né? Acho que até você falou que skatista, eles são muito disso, né? De roupa mais larga e tal, sim. Então você sempre já gostou de até suas artes serem mais desse nicho, você diria? Sim, talvez sim. Como eu disse, sempre influenciou. O skate sempre me influenciou. Mas também eu tive contato com o surf. E já é um pouquinho diferente. Hoje as coisas meio que se fundem, né? Porque assim, o streetwear virou uma tendência. Sim. E uma tendência tão forte que até marcas de surf tiveram que se adaptar. Então, por exemplo, uma modelagem oversized, marcas de surf fazem uma modelagem desse tipo. Algo que era exclusivo do street, tá também no surf. Né? Então, eu diria que sim, eu tenho essa influência forte do street, mas também tenho a influência forte do surf também, por ter sempre, né, nasci no litoral, então tenho essa influência também do surf. O melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Aí. E como foi que a URG chegou até você, ou sei lá, você chegou até ele? Como que foi esse contato aí pra começar? Porque até então, digamos que você não tinha um norte assim, né? E esse primeiro contato que é o mais difícil, né? Isso, é começar. Porque, eventualmente, como você mesmo falou, deles você foi pra vários outros, né, lugares. Sim. A história, são muitas, eu tô resumindo, mas são muitas coisas, né? Enquanto eu estava na faculdade, isso aí, 2006, eu acho, eu comecei a trabalhar, eu já tinha saído da agência. Eu já comecei a trabalhar numa estamparia.
Então, o trabalho nessa estamparia era meio período. Eu lembro que uma professora lá da faculdade me perguntou, você quer trabalhar numa... Eu estava fazendo faculdade de design gráfico e essa professora era do curso de moda. E eu me destaquei um pouco lá no curso, né? Porque eu já tinha uma certa experiência, porque eu já tinha trabalhado antes. E aí eu tinha uma certa experiência, me destaquei. Ela falou, pô, tem uma oportunidade numa estamparia. Quer participar? Quer tentar lá? Eu falei, pô, eu quero, meio período. Falei, beleza, deixei uma agência grande aqui em São Paulo, de faturamento, assim, era uma das maiores agências de faturamento aqui de São Paulo. Eu fazia coisa para Itaipava, Cristal e tal. Caramba. Aí saí para trabalhar meio período numa estamparia. Aí eu falei, beleza, né? Até porque eu já tinha essa ideia de marca, eu pensei, pô, vai ser algo que vai me acrescentar, eu vou aprender, né? Então, nesse meio período, eu tava ali aprendendo na estamparia, como que era o processo, isso tudo somou para o que eu faço hoje. Como que é o processo da serigrafia, fotolito, enfim. E aí, nesse processo de meio período, no outro período, em casa, eu trabalhava prospectando clientes. Então, o que eu fazia? Cara, eu tava lá no litoral, como que eu ia chegar em marcas de skate, porque era tudo aqui de São Paulo. Como que eu ia fazer? Eu saía mandando e-mail para todo mundo, entrava no site, via lá e-mail, sei lá, do saque, e mandava. Eu pensava, alguém vai ter que me notar. E eu saía mandando e-mail. E, pô... Com seu portfólio, no caso, né? Com meu portfólio, que nem era tão bom assim, porque, assim, pensando em marca de roupa, né? Tinha um portfólio de publicidade, né? Então, não tinha muita coisa assim, mas era um sonho meu desenhar para uma marca. E fui mandando ali vários e, cara, só recebia não, ou então não recebia nada, né? Porque muitas vezes eu devia mandar pro lugar errado, não tava falando com a pessoa certa. Até que um dia, eu nem mandei para uma marca, tinha um grupo de rap aqui de São Paulo, acho que isso é de São Paulo, e eu mandei pros caras, eu falei, pô, vocês querem que eu faça a capa do álbum de vocês? Faço de graça. Que legal. Porque eu tava querendo, tipo assim, pô, fazer um contato com alguém, Era né? mais pelo trabalho. Cara, aí esse cara falou, pô, minha namorada trabalha numa marca, cara. Se interessa? Aí eu falei, poxa, me interessa, era o que eu tava procurando. Aí tu fala, pô, então foi sorte, né? Não foi talento seu, foi sorte. Mas a gente acha a sorte... Tentando, né? Tentando. Se eu ficasse sentado lá, só esperando alguma marca me achar, ninguém ia me achar. Eu fui buscando, tentando criar as oportunidades, né? Até porque muitas pessoas, elas negam trabalhar, não que esteja certo, mas muitas pessoas não aceitam trabalhar de graça e você foi sem intuito, olha, só preciso de um contato, vou fazer aqui de graça. Uhum. E aí, nisso, você já caiu em um outro lugar, que era onde você queria estar. Exatamente, caí no primeiro lugar, que era a URG. Comecei a fazer um trabalho ali, e aí, né, ainda com aquele meu autoral ali, né, tentando, tava descobrindo como que era o negócio da estampa, né? Eu achava que, pô, eu tinha que colocar o meu autoral. Tava ainda muito confuso do que era o meu trabalho artístico com o trabalho de design comercial, né? E aí eu fui fazendo as estampas ali, até que um momento que a menina que tratava comigo, ela falou, pô, se eu te passar um briefing, tu consegue desenvolver em cima de um briefing? Eu falei, posso tentar, né? Porque até então tava ficando chato já da coleção inteira ter um trabalho marcante meu artístico, né? Ia parecer que a marca era minha. Uhum. Então, por um momento funcionou meu trabalho autoral ali. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho comercial pensando num briefing, deu certo também. E aí eu fui, pô, assim talvez eu consiga ganhar mais dinheiro. E aí foi chegando um tempo que eu tava fazendo ali meu período URG, meu período estamparia. Aí chegou um momento que, cara, tava ganhando o mesmo que na estamparia. Eu falei, pô, se eu consigo ganhar o mesmo aqui, então talvez se eu der um empenho a mais, eu vou conseguir viver só disso. Uhum. Aí foi onde eu larguei tudo e falei, vou trabalhar de casa. E fiquei trabalhando só de casa. Aí a URG, ela tava dentro de um grupo chamado National Company, na época, né? Que tinham várias marcas lá. Então um funcionário falava de mim para outro, fala, pô, tem o Ricardo, o Rick, que tá fazendo pra URG, fala com ele. Então, pô, de uma marca, o outro funcionário me chamou também. E aí foi indo de marca para outra. E aí um funcionário saía da empresa e me levava junto, ia para uma outra empresa e, pô, eu conheço o cara lá. E eu acabava criando um relacionamento com as pessoas, né? E eu acredito nisso, que estampa é relacionamento. Você precisa criar esse network com as pessoas. Não é só o trabalho, lógico, é o trabalho bem feito como designer,
mas também o trabalho de relacionamento com as pessoas. Eu certeza. trabalhei em um lugar e o meu patrão ele dizia que muitas vezes um bom contato vale mais do que dinheiro no bolso, porque te abre muito mais possibilidades. Exatamente. Você foi uma prova viva disso. Exatamente. Conseguiu chegar em um lugar interessante que foi a URG, mas depois o que ela conseguiu te trazer através desse bom relacionamento, né? E hoje você foi pra não exatamente você migrou, mas hoje você tem os seus treinamentos, né? Qual foi o momento exato em que você percebeu que você deveria passar para esse lado, começar a dar esse treinamento? Então, não foi uma coisa muito fácil, né? Na pandemia, eu comecei o canal do YouTube e minha ideia era ali criar coisas sobre arte. Então, mostrar eu pintando alguma coisa e tal. E aí eu fui fazendo isso. No fundo, eu queria mostrar o que eu fazia como trabalho, mas eu pensava, caramba, se eu mostrar o que eu faço como trabalho aqui, como design, com design, né? Eu vou gerar mais concorrentes para mim, né? Eu acho que não é algo muito inteligente de se fazer, né? Então eu pensei, cara, eu vou amadurecer primeiro essa ideia, né? E aí fiz ali o meu trabalho com arte e tal no YouTube, tava legal, eu tava quase que um hobby ali, né? E aí, em determinado momento, eu pensei, pô, e se eu falar de como que eu faço uma bermuda aqui, né? Que é algo que eu gosto de fazer, tá? Um board short de surf. E aí eu gravei esse vídeo da bermuda e, pô, a aceitação foi boa. Eu pensei, caramba, e eu me senti bem mais à vontade falando do que eu faço todo dia, que é design, do que a arte, na verdade. Então eu comecei a gravar e vi que as pessoas gostaram e tal. E aí chegou um momento que fez mais sentido pra mim eu ajudar as pessoas do que simplesmente guardar pra mim. Eu pensei, caramba, cara, um dia tudo isso vai passar, né? Eu não vou viver pra sempre. Mas se eu puder perpetuar aquilo que eu sei hoje, imagina, daqui a um tempo as pessoas lembrarem, caramba, eu aprendi com aquele cara lá, com o Rick. Isso faz muito mais sentido pro meu trabalho. Deixar um legado, né? E o ensino é isso, é ensinar outras pessoas para que a gente possa transmitir esse conhecimento e levar pra frente mesmo. E aí começou a fazer mais sentido, então, o curso. E foi quando eu comecei a gravar o curso, então, em 2022. E aí eu passei 2022 gravando o curso, o TIP, pensando, pô, se chegasse um amigo aqui do meu lado, como que eu ia ensinar ele? Então eu gravei pensando nisso, como se estivesse ensinando um amigo a fazer o que eu faço. E aí gravei o TIP. Fiquei o ano inteiro gravando e depois gravei o MCP, mas aí depois a gente pode entrar na parte da IA. Sim. Que é um assunto até um pouco polêmico, Sim. eu acho legal. Segura aí, que daqui a pouco vocês vão receber o que vocês querem. Porque, assim, só uma coisinha. Recentemente eu fiz um vídeo sobre IA no TikTok. Esse vídeo deu o que falar, os artistas vieram me matando, assim. E eu até fiz esse vídeo pensando, logo menos a gente vai ter o podcast, a gente vai ter alguém, acho que mais capacitado do que eu pra falar sobre isso. Então esse assunto vai dar o que falar. Vamos decorrer mais um pouquinho, depois a gente entra nesse mérito. Pois é, eu queria voltar um pouquinho, porque me despertou uma curiosidade, porque você falou que você estava em uma agência que, pô, tinha um faturamento altíssimo e tal. Já começa, essa curiosidade, na verdade, ela já começa porque, assim, pelo que eu percebi, a sua família sempre te apoiou do seu lado artista, né? O que já não é muito comum, mas aí eu já achei legal, até porque vocês são da praia, meio paz e amor, vender a arte e tal, mas enfim. A aceitação deles também foi tranquila quando você decidiu sair de uma grande agência para ir para estamparia e, além disso, como que foi para você? Porque você estava naquela sinuca de bico de tipo assim, aqui eu tô ganhando dinheiro, tenho muita oportunidade de crescimento, mas esse daqui é meu sonho. Como que eu vou escolher? Foi difícil para você essa escolha? Não foi não, cara. Você falou bem, meus pais sempre me apoiaram em tudo, assim. E não é nem pelo fato de morar na praia, não. Porque meu pai sempre trabalhou em indústria, meu pai trabalhava em Cubatão, ali na indústria de Cubatão. E minha mãe é costureira, até hoje. Então, assim, eles sempre me apoiaram em tudo, né? Eu não fui uma criança que foi muito fácil a escola, assim, não. Era complicado pra mim, a escola. Artistas nunca vão bem na escola, já reparou? Sim. E, cara, trabalhar num lugar também, pra mim, o dia inteiro, com uma rotina, não era muito fácil Sempre também. tive problemas com isso. E eu ter que subir eu subia todos os dias, então pegava um fretado, sei lá, 5 e pouca da manhã pra chegar aqui 8, era muito pra minha cabeça.
Isso quando você trabalhava na agência? Isso, quando eu trabalhava na agência. Uhum. Subia todos os dias. Dava, sei lá, 140 e poucos quilômetros ida e volta, todos os dias. Nossa. Isso é cansativo, fazer todos os dias. Uhum. E pra te falar a verdade, no começo foi legal pela experiência, mas não era bem aquilo, não é, eu tô feliz pra caramba aqui, assim. Eu tava aprendendo, na verdade, foi meu primeiro emprego, foi nessa agência, né? Eu tinha 19 anos. Então, pô, quando eu decidi, pai, mãe, quero voltar, quero fazer as paradas aqui embaixo mesmo, no litoral, né? Cara, eles apoiaram, falaram, beleza, vai estudar, vai fazer o que tu quer. Nunca me embarreiraram, assim, de falar, não, tá louco. Sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, assim. E não sou filho de gente rica, não, é minha família de trabalhadores, assim, né? Uhum. Só que sempre teve esse apoio. Meu Que pai bacana. sempre desenhou também. Que legal. Sempre fazia cartoon, assim, essas coisas. Sempre desenhou, sempre acreditou no que eu fazia. Tanto que quando eu vim, antes de trabalhar na agência, que eu tava fazendo os cursos, meu pai sempre me apoiava. Cara, vai lá, estuda. Fiz vários cursos aqui. Na época era de web design, né? Era mais focado para web. Tanto que eu entrei na agência para cuidar dos sites, assim, da cervejaria lá da Itaipava e da Cristal. E, cara, sempre me apoiaram, não teve BO, assim, quando eu decidi largar aqui em São Paulo pra ficar lá na Baixada mesmo, não teve BO. Respondi? Respondeu. Realmente não foi difícil pra você, porque já era uma rotina cansativa, e pra você, quando você é apoiado nos seus sonhos, já é fácil a gente escolher o nosso sonho, mas quando você é apoiado, não tem muitos contras pra você colocar, né? Falar, cara, por que eu vou pesar nisso, sendo que é o que eu quero? Aí já tava determinado, né? Meu pai guarda meu cheque até hoje. Ele fez meu primeiro cheque, meu primeiro pagamento, ele tirou Xerox, ele tem até hoje, Que velho. fofinho. Que da hora mesmo. E, cara, assim, a gente sabe que na arte, a gente tá assistindo a gente muitos artistas, pessoal que tá começando a criar nessa parada de estampas pra camisetas e tal. Como você diria que funciona o seu processo criativo hoje? E também dentro disso, como que as pessoas conseguem achar? Porque eu percebo que muitas pessoas, elas pausam nisso. De, às vezes, ter uma ideia, mas ou às vezes não saber transmitir, ou não saber muito bem como interpretar ela. E aí acaba ou virando um produto avulso, assim, um produto que é lançado do nada e acaba gerando a frustração de não vender, ou então a pessoa acaba nem colocando. Como que começa o seu processo criativo e como você acha que as pessoas conseguem buscar inspiração para começar? Certo. O meu processo criativo hoje, ele começa entendendo a necessidade do cliente. Por exemplo, quando uma marca entra em contato comigo porque quer desenvolver uma coleção, ela precisa me entregar ali informações base para que eu tenha um norte para onde seguir, né? Então, quando eu começo ali o desenvolvimento, a marca desenvolve um briefing ali de referências do que ela precisa, muitas vezes alguma coisa escrita do que ela precisa, né, da coleção. Então, meu processo criativo começa entendendo o que o cliente precisa e baseado no que ele precisa ali, eu vou fazer minhas pesquisas por conta própria. Então, eu vou lá pesquisar no Pinterest, vou no ChatGPT, enfim, eu vou buscando tudo que eu tenho na mão ali para ir aprofundando no conhecimento e nos dados ali. Eu sempre gosto de trabalhar com dados. Peço também para a marca, o que funciona já para a marca? O que vendeu? Me mostra o que vendeu. Por exemplo, tem marca que eu trabalho há anos que eles mandam as minhas próprias estampas, porque eu crio grande parte da coleção. Então eles mostram, essa tua estampa aqui vendeu bem, essa não foi tão bem. Então com esses dados do que vende e que não vende, eu consigo criar com mais assertividade. Você metrifica, né? Agora, quando é uma marca, por exemplo, alguém que está começando no print on demand, não tem esses dados. Ela vai precisar ir construindo esses dados e fazendo pesquisa com o público dela para saber o que esse público, esse nicho que ela escolheu trabalhar, o que esse nicho consome, o que eles gostam, que tipo de música que eles gostam, qual outras marcas eles consomem já. Então, com esses dados, já é um norte. As pessoas me perguntam às vezes, mas Rick, como é que faz a estampa? Como é que sabe se a estampa vai vender? Não sabe se a estampa vai vender. Você tem dados e vão te levar mais próximo de uma estampa que vende, né? E aí, com o passar do tempo, fez uma estampa, vendeu bem. Opa, essa aqui eu sei que se eu fizer um círculo, vende bem para minha marca. Fiz outra com quadrado. Quadrado não foi bem. Então, eu sei que essas formas mais arredondadas têm mais chance. Sim. E aí, eu vou acumulando essa inteligência de negócio e eu vou chegando mais perto daquilo que funciona mais para minha marca.
Legal. E até eu acredito que essa bagagem toda que você tem, que você resolveu passar para frente, né? Porque você já mencionou que o TIP, ele começou de uma ideia que você teve, que você percebeu que deu certo em ensinar para outras pessoas. Você pensou, cara, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui, como eu posso eternizar meu conhecimento? Então a gente já sabe que começou assim. Mas se você pudesse resumir, se alguém te perguntasse o que é o TIP, o que você aborda no TIP, se quisesse me convencer de comprar o seu treinamento, o que você falaria para quem está em casa aí também entender tudo que ela vai aprender e ter acesso no seu treinamento? O TIP, ele é o caminho das pedras para quem não quer ficar como eu, 15 anos aprendendo design. Se ele quiser aprender em menos tempo, é o caminho das pedras. Vai escutar alguém que já percorreu o caminho e te falar, é por aqui que faz o negócio. Se a pessoa quiser começar sozinha, ela até pode, mas aí ela corre o risco também de quebrar a cara muitas vezes e perder dinheiro. E é muito mais legal quando você consegue conversar com alguém que já fez aquilo. E aí, no TIP, eu quis fazer isso, é por aqui. Eu quis traçar o caminho. Então, eu falo lá sobre fundamentos do design, falo sobre briefing, falo sobre pesquisa, sobre métodos de impressão, que é muito importante. Métodos de impressão, porque quando eu trabalhei na estamparia, por exemplo, me deu uma base gigante. Porque quando você cria sabendo como que vai ser feito o negócio, é muito mais fácil. Imagina, eu vou criar para o DTF, mas eu nem sei como que é o processo de impressão, eu não sei se dá para usar retícula, eu nem sei o que é retícula. Como que você cria? Na serigrafia, eu posso criar um desenho com 500 cores? Ou vai encarecer no final, no processo, né? Então, lá no TIP eu falo de tudo isso. Métodos de impressão, aí depois falo sobre Illustrator, Photoshop, tem curso de Illustrator e Photoshop lá, passo a passo, depois criação de estampa, depois finalização, que é algo também importante, não é só criar algo bonito, tem que finalizar e tornar isso imprimível, né? Para que tenha um resultado também satisfatório. Falo sobre mercado, falo sobre IA também. Bacana. É até interessante o que você falou sobre, gostei da parte do conhecer e saber como é feito, porque, por exemplo, um problema que a gente tem aqui com os nossos lojistas é que a facilidade do print on demand, que realmente é fácil, mas às vezes algumas pessoas confundem com, é só eu jogar lá e vender. E a gente sabe que todo o método de impressão, de estampa, ele tem alguma limitação, né? E, por exemplo, o DTF, ele não projeta a transparência, porque a máquina de impressão do DTF, ele lê a transparência como branco. Então, se você colocar uma transparência ali, sorte vai ficar com um borro branco em tudo que era para ser transparente, vai pegar poliamida, não vai ficar uma coisa legal. E aí tem problema, aí esse cliente não sabe disso, também que não foi atrás, né? Porque no nosso canal é o que mais tem ensinando você também a saber disso. Mas aí você tem que saber, você vai trabalhar no DTG. O DTG, ele é o quê? Ele é direto o pigmento é direto no tecido. Então, você precisa entender que se é direto no tecido, a cor do tecido vai influenciar no resultado final. Se é na blusa preta, você tem que deixar as cores mais fortes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é coisa que, quando a gente tá começando, a gente não sabe, né? Veio um convidado aqui no podcast, até o Mides, né? E ele falou exatamente isso. Cara, se eu puder te dar um conselho de qualquer área que você for começar na sua vida, compre um curso, compre um treinamento, porque você não vai investir nem 10% do que você investiria em uma faculdade, e você vai pular etapas que a pessoa que tá fazendo aquele curso, igual você falou, é o caminho das pedras, você já passou por muita coisa, já levou muitos não, já foi reprovado, isso e aquilo, e aí agora você já sabe. Então a pessoa que ela comprar seu treinamento, vai ser mais certeiro, né? Ela vai saber o que ela vai fazer, igual você falou. Não é uma mágica, não é uma fórmula. Você vai saber quais caminhos tomar. Mas vai te dar um norte já, né? Se não deu certo, você sabe por que não deu certo e já vai mais certeiro, né? Exatamente. Esse lance de saber como é feito é uma das coisas importantíssimas, né? A gente tinha conversado nos bastidores sobre ali o que né? Eu falei sobre habilidade técnica, quais são as barreiras. Uma das coisas é isso, cara. Saber como é feito muda tudo. Porque, por exemplo, se eu vou criar alguma coisa e eu tô criando pro Silk, eu sei que se eu criar uma estampa com 3 cores, o cliente vai ter um custo.
Agora, se eu criar com uma cor, ele vai ter um custo diferente. O que o cliente precisa? Com uma cor ou com 2 cores? Isso no Silk. No DTF, no DTG também tem suas particularidades, né? Pô, eu preciso fazer um degradê. Dá para fazer no DTF o degradê da cor pro tecido? Vou ter que fazer retícula. Né? E como é que eu faço essa retícula? São coisas que às vezes são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Preparar um arquivo DTG, pô, pode deixar com fundo branco ou tira o fundo branco? Tem que tirar o fundo branco, né? Isso faz toda a diferença, né? Parece que não, mas na hora de criar, saber onde vai ser feito o negócio faz toda a diferença. Sim, e eu faço bastante conteúdo sobre isso em todas as redes sociais, eu tenho várias aulas sobre isso, só que tem muita aquela dificuldade. Até a Elisa mesmo falou sobre a importância de você comprar um curso de treinamento, porque assim, a gente faz conteúdo ensinando sobre isso. Só que entre um vídeo ensinando a fazer retícula e um vídeo ensinando sobre, sei lá, como fazer uma arte específica para DTG, existem outros 8 vídeos sobre outro tema em específico. Então, é muito difícil a gente conseguir manter essa informação assim, porque você acaba se perdendo. A internet é muito isso. Até porque também os vídeos que a gente cria, muitas vezes é pro Instagram. Então, nem Isso. tem tempo de você Exatamente. passar o mesmo Eu faço aprendizado. isso muito rápido. Faz isso, acabou. Então, o treinamento, isso que é legal pra você que tá começando. Eu acho que um dos principais erros de quem tá começando é chegar com meia dúzia de informação achando que sabe de tudo. Isso tá muito errado. Isso tá muito errado. E eu pego muita galera nos comentários ou nas DMs fazendo sobre isso, assim, nos questionando sobre coisas básicas que a gente ensina. Só que você percebe que não é que a pessoa tá sendo grossa em si, ela só não entende muito bem, ela não procurou a informação sobre aquilo. Então isso é uma coisa legal e, na minha visão pelo menos, existem poucos cursos, treinamentos, enfim, que lidem com essa parte técnica dessa maneira. Tem curso ensinando Photoshop? Tem. Tem curso ensinando DTG, ensinando Illustrator? Tem. Só que eu vejo uma carência muito grande, como você falou, de um curso específico te ensinando a fazer uma arte para essa aplicação aqui. Esse curso aqui, essa aula vai te ensinar como criar uma arte para DTF, porque não é tudo que funciona, você mesmo disse isso. Então, eu vejo uma grandeza muito grande no que você faz, porque você realmente está deixando a pessoa pronta para isso. Eu acho muito legal. E a internet também dá uma falsa sensação, como tem muita informação, dá uma falsa sensação para as pessoas que elas têm tudo que elas precisam. E só que as informações estão desorganizadas, então tem muitos vídeos de verdade no YouTube, mas está tudo meio desorganizado, né? E o papel de um treinamento é organizar a informação para que você tenha um raciocínio lógico de aprendizado. Tanto que ela tem uma linha de crescimento ali, do básico ao médio, ao avançado. Ela tem uma linha de crescimento que é quase impossível você fazer na internet. Não dá. E ainda que a gente faça vídeo em sequência, também tem muita questão prática. É tipo, você assiste 2, 3 aulas e fala, vou assistir outra coisa. Sim. Então, é muito difícil isso. Essa é a grandeza no treinamento igual você faz. De especificar isso e conseguir direcionar a pessoa pro caminho certo, sabe? E até a gente entra nesse quesito também, porque eu falei no começo do episódio que uma história muito legal foi como a gente conheceu você, né? Até entrar nisso. Eu tô na Hotprint desde 2022, né? Eu entrei como vendedor. E aí um dia o Jefferson chegou assim e falou assim, cara, um cara aí da internet, ele fez um review da gente. Eu falei, sério, legal. Ele me mostrou lá o conteúdo, eu assisti. 6 meses de empresa. 6 meses de empresa, por aí. Eu nem assisti sabia. aquele conteúdo. E eu não sabia que tinha essas coisas. Eu fiquei maravilhado, falando, caramba, cara, no YouTube fazendo review da gente, achei mó legal. E eu lembro que eu vi essa estampa sendo feita. Eu lembro disso. Inclusive, eu vou tentar, depois eu vou te mostrar. Eu tenho quase certeza que eu tenho um vídeo que sua estampa aparece. Lá no começo, eu tenho certeza absoluta disso. Eu vou procurar, vou te mandar. E eu vi aquilo e eu fiquei, tipo, maravilhado. E o que mais me deixou maravilhado foi a sua sinceridade. Porque, assim, existe aquele cara que ele vai olhar e ele vai falar a sua parte boa. Não foi isso que você fez. O vídeo dele era, tipo assim, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Isso aqui já não é tão legal. Isso daqui eu já não gostei tanto. Isso aqui poderia melhorar. Você foi muito sincero. E a sua sinceridade foi o que me cativou. Porque eu até perguntei pro Jefferson, falei, você pagou pra isso? Ele falou, não, cara, ele fez por livre e espontânea vontade. Ele foi lá e fez. Isso me deixou muito intrigado, quão sincero você foi, né? E hoje, conversando, eu percebo que do seu nível de entendimento que você tem, até do que você traz no curso, você tem uma propriedade muito grande pra falar sobre isso. E aí, meses depois, meses nada, né? Semana passada, retrasada, quando o Jefferson mandou o seu contato, eu vi o seu perfil, eu falei, eu conheço esse carinha aqui. Aí o professor falou, esse daqui é o cara do review lá.
Eu falei, putz, e aí depois quando eu fui estudar, aí eu entendi de onde vinha esse conhecimento que você tinha, que você já tinha um entendimento sobre isso, sobre a questão do design. Eu lembro que você comentou muito sobre a tecnologia, comentou muito sobre a qualidade da estampa, você comentou sobre muitos quesitos, e eu achei aquilo muito interessante, foi assim que a gente conheceu ele. Achei muito legal. Acho que você foi o primeiro review que a Hotprint teve, né? Sério? Provavelmente. Acho que foi porque era bem início de empresa. Era, A empresa nasceu o quê? Em 2021 ou 22 mesmo? Foi no começo de 2022, se eu não tô enganado, em fevereiro. Aquilo ali foi, que ele me mostrou, acho que foi em novembro, dezembro, por aí de 22. Então tinha pouquíssimo tempo. Então, começou, eu não conhecia a Hotprint. Um aluno me falou, no meu curso não tinha, no TIP não tinha nada sobre DTF, porque eu não usava, minha vivência era serigrafia. Até porque o DTF na época era muito novo. Né, eu falava de DTG já, mas o DTF não. Você falava sobre DTG já e não conhecia o DTF? Que legal. Que da hora. Na real, pra falar bem a verdade, eu tinha um pouco de preconceito, mas um preconceito burro, porque eu nunca tinha testado. E não, mas agora vamos falar a verdade, que todo mundo que conhece serigrafia odeia DTF. É o preconceito. A gente tem uma batalha esses dias. Até, desculpa cortar você, mas eu fiz um vídeo. E eu fiz esse vídeo na maldade, admito. Que esse vídeo já sabe que vai render. Exatamente. Nesse vídeo, eu falava sobre a tecnologia DTF, DTG em si e tal. Eu fiz esse vídeo mostrando as duas especificações e tal, e depois eu falei assim, eu vou fazer um vídeo à parte, né, sobre cada tecnologia. No de DTF, eu fiz esse vídeo batendo nas outras. Então, o que eu fiz? Eu peguei serigrafia, falei tudo que era de ruim. Peguei o silk, falei tudo que era de ruim. Peguei transfer, falei tudo que era de ruim. Depois eu vim com o DTF dando a solução de cada ponto. Então, se o silk é isso, o DTF é isso. O que o pessoal veio nos comentários e tá me massacrando até agora, deve estar chegando agora a notificação. Era isso que eu ia falar, tá sendo xingado até hoje. Num nível assim, você deveria estudar pra falar o que você tá falando. E eu bem aqui gostando, porque tipo, eu fiz essa intenção, mas não na intenção de provocar. Eu queria trazer essa discussão, depois eu fiz vários outros vídeos explicando. Mas realmente tinha esse preconceito das pessoas, tipo, falar assim, eu não gosto disso. Mas você já usou? Não, mas eu não gosto. Então, acontece, as pessoas também ficam bravas comigo quando eu falo algum... Porque assim, as pessoas pegam um recorte de alguma coisa, fiz um conteúdo específico sobre DTF, mas não assistiu nada sobre o que eu falei antes. Aí, DTF não presta. Mas antes eu falei que o silk era bom, porque como que eu enxergo? Eu sou designer. Designer, eu estudei para achar soluções gráficas, então para mim não tem melhor, o silk é melhor, ou o DTF ou o DTG. Para mim tem o que cabe naquele momento. Print on demand, serigrafia não vai dar certo, cara, porque assim, a agilidade do negócio não é tão grande. Funciona mais o DTG e o DTF. Então, pra mim não tem o melhor ou o pior. Tem o que se adequa com o que você quer fazer. E no vídeo desse DTF DTG eu falo exatamente isso. No fim do vídeo eu concluo com qual tecnologia é melhor. Você decide. Eu concluo assim. Então, e voltando lá no assunto do review, algum aluno falou assim, já usou DTF? Aí eu falei, cara, não. Pra mim, o DTF era um negócio, uma placa lá parecia um adesivo. Eu falei, nunca usei não, cara. Aí eu fiquei com aquele negócio, falei, não custa nada dar uma olhadinha, né? Aí eu fui pesquisar. Aí alguém também me falou, tem uma empresa Hotprint. Eu falei, sério? Então eu vou entrar em contato com os caras pra eu testar, pra ver como é que funciona, né? E aí, conversei acho que foi com o Jefferson. E aí rolou. Fiz as camisetas e tal, né? Eu comprei as camisetas, né? Fiz lá o meu teste e, curti. Eu falei, caramba, não é tão assim como eu pensava. Não é legal, eu gostei do resultado, né? Tanto que um dia eu tava com alguém que também que é bastante influente e a pessoa tava falando do DTF e aí eu tava com o moletom do teste até. Caramba. Aí o cara falou, isso aí é DTF? Eu falei, é DTF. Ele, caramba, esse aí parece silk, né? Eu falei, então, porque é um DTF bem feito, né? Agora, também preciso falar a verdade. Eu já vi DTF, não daqui, mas eu já vi DTF ruim, cara. Ixi. Já vi DTF ruim. Tanto que um tempo atrás eu tava na busca de... Eu falei pra vocês da prensa, que tava atrás da prensa, né? Um tempo atrás eu tava na busca e fui numa outra feira, sem ser a Future Print que tá rolando. Fui numa outra feira. Aí quando eu cheguei lá, cara... eu desanimei com os DTF que eu vi lá. Nossa. Era um DTF mais promocional, assim, né? Então ele ficava com aquele toque meio emborrachado, assim, né? Quando eu fui lá, eu percebi também a diferença. E aí, pode falar, desculpa. Aí eu não curti muito. Mas, aí quando eu voltava a lembrar, caramba, mas as camisetas que eu fiz na Hotprint ficou animal. Eu curti o resultado. E lógico,
tem que saber também, aí é que tá o negócio da habilidade técnica. Tem que saber as dificuldades, não é as dificuldades, as particularidades de cada impressão para saber, pô, se eu deixar uma área grande de impressão, realmente vai ficar uma área com um toque grande. Agora, se eu vazar o desenho, estrategicamente, isso vai diminuir, vai ficar melhor. Era exatamente isso que eu ia falar. Aí que tá a importância de você conhecer. Que às vezes você tem uma experiência, é claro, você falou que teve o toque muito emborrachado, às vezes pode ser a qualidade da tinta que a impressora usa, porque precisa ter uma tinta de qualidade, precisa ter um filme de qualidade, e a forma da... Como é o nome? Prensagem, né? Eu não sei se prensagem é a palavra certa, mas tem que ter o tempo certo pra ficar prensado, tem que depois ter o tempo certo pra tirar e tal. Tempo, pressão. Tudo isso São conta, vários né? fatores, né? A temperatura e tal. Então, assim, você precisa ter o conhecimento técnico, é porque você já começou muito experiente, porque você trabalhou na estamparia. O cara que ele conhece o print on demand, ele... muitas vezes nem tem contato com a peça mesmo que ele produz, entre aspas, porque, veja bem, você vende lá, anuncia, um cara de Chique Chique Bahia compra seu produto, aí a gente já manda lá pra Chique Chique Bahia, você não tem nem contato com a peça. Como é que você vai saber se aquilo ficou bom? Aí depois o resultado vem. Então, assim, estampas que tem um grande espaço de arte mesmo, realmente não fica legal no DTF. Porém, o DTF, ele cumpre coisas que o DTG, ele não cumpre. Eu percebi que realmente é de gosto, porque eu sou muito apaixonada pelo DTG, eu amo, é minha técnica preferida, eu gosto muito daquela sensação, não sei se é certo falar, mas tipo, parece que é nostálgica, que uma estampa mais retrô, vintage. Vintage, né? E eu vi um pessoal falando, nossa, mas eu odeio como o DTF fica ridículo, ou como o DTG fica ridículo, fica escuro. Só que as coisas que eles estavam criticando eram as mesmas coisas que me fazem gostar do DTG. É muito particular. Então é importante você conhecer como aquilo é feito, para onde que a estampa que você tá fazendo se enquadra melhor, porque também é que eu não conheço serigrafia nem silk, eu não trabalhei com isso, mas eu acredito também que deve ter particularidades que é melhor ser feita nesse método, né? Então é por isso que é importante você conhecer de tudo um pouco, né? E pra quem fala que DTF não dura... Essa camiseta aqui foi a camiseta dos testes 2022, hein? Deu pra lavar bastante, não deu não? Isso porque a gente garante 100 lavagens. Eu acho que você já lavou mais 100 vezes nesses anos. Bastante, cara. E tá aqui, ó. E também, ainda continuando essa parada de DTF contra DTG, uma coisa que a galera não entende é que existe uma coisa, inclusive o Gerson que me ensinou isso, que é a jornada do herói. Isso existe. Então, pra jornada do herói acontecer, eu sou um cara que eu trabalho numa empresa e a gente trabalha com DTF e DTG. Eu preciso mostrar que a minha tecnologia é muito boa, e realmente ela é. Só que eu preciso fazer que vocês entendam isso. Então, como é que eu faço vocês entenderem isso? Eu preciso mostrar o quão superior ela é das demais. Então, quando eu falo sobre a serigrafia e o silco, não é que eu tô falando que não presta. Não é isso que eu quero passar. Eu quero dizer que o DTF ele é uma tecnologia que ele chegou para revolucionar. Ele chegou para sanar coisas e fazer coisas que as outras tecnologias não conseguiam, porque assim o mercado funciona. É igual ele falou, né? A serigrafia, apesar de ter as qualidades dela, jamais serviria para um print on demand. Exatamente. Que não é o nosso modelo de exatamente. negócio. Então, assim, o iPhone 15 ele é melhor do que o iPhone 14, que é melhor do que o 13, que o 12, que o 11, enfim, sempre isso vai acontecer. Então, isso daí eu tô falando pra galera que tá agora me xingando nos comentários e tá preparando pra me xingar nos comentários. Já tá se justificando. Gente, não é que eu odeio vocês, não é sobre isso, mas é porque eu quero mostrar pra vocês o melhor lado daquilo que a gente faz, entendeu? O DTF, ele é uma tecnologia que ele é revolucionária e ele já tá em grandes marcas, tem muita gente utilizando, então isso cabe muito à questão, como ele falou mesmo, de assim, às vezes nem conhece a tecnologia e você fala, não gosto. Só que você já testou, já fez algum teste, já rodou ela, então isso acontece bastante. Então procurem saber, conhecer um pouco da... Mas às vezes eu fico imaginando o porquê que as pessoas... Geralmente o pessoal da serigrafia não fala mal, assim, não gosta, porque são processos diferentes. Eu, como designer, vejo que nem... Na serigrafia tem toda uma história, é um método de impressão antigo, né? É um negócio, é quase que uma arte, cara. Porque a revelação do quadro ali, fotolito. Tem todo um processo. Então, as pessoas se sentem ofendidas. É o mesmo caso da IA.
É tipo um designer, um ilustrador, e tu falar que agora eu tô fazendo com IA. Pro designer ou pro ilustrador, o cara fica bravo, né? Então, eu entendo as pessoas de serigrafia que, às vezes, quando fala de um outro processo, ficam ofendidas, porque elas entendem que, tipo, parece que você tá falando, a sua é ruim e a minha é boa. E não é isso. Pelo menos na minha cabeça não é isso. São opções que a gente tem no mercado. Exatamente. E Sim. aí, acho que a gente chegou naquele momento que a gente queria, né? Mais ou menos, porque você tocou no assunto importante da IA, mas pra gente não mudar de assunto, antes eu vou puxar o nosso peixe, né? Porque a gente tá finalizando aqui falar sobre DTG, sobre Print on Demand, então tá na hora de você vender aí o seu frango. Boa, então vamos lá vender meu frango. Essa frase é muito boa. Adorei. Mas vamos lá, pessoal. Pra você que assistiu até aqui, você tá tendo uma dose de conhecimento, assim, absurda. Então, para você que assistiu até aqui, já tá acompanhando, já tá vendo e se sente motivada para começar o seu novo negócio, vai estar passando aqui na tela um QR Code, você vai ler ali com a câmera do celular. Esse QR Code, ele vai te levar diretamente ao site da Hotprint, hotprint.com. Nesse site, você vai encontrar todas as informações que você precisa, ensinando como que funciona o Print on Demand, os produtos, tecnologias, você vai ter um parâmetro completo de como funciona tudo. Lendo tudo isso e dando o primeiro passo, que é o mais importante de querer começar a sua própria marca, você vai encontrar o botãozinho lá em cima, escrita Criar Minha Loja. Você vai clicar nesse botãozinho, fazer um cadastro simples ali com seu nome, CPF, número de contato. Em 2 minutinhos você finaliza esse cadastro. Fazendo isso, você vai selecionar um dos planos da Hotprint. Nós temos 5 planos disponíveis, mas a novidade, isso daí ninguém tem. A gente tem agora um plano gratuito. Você consegue começar a sua marca sem pagar absolutamente nada para começar a ter seus produtos. Fazendo esse cadastro, você não vai gastar 5 minutinhos da sua vida. Você já tem acesso à plataforma Hotprint. Lá você vai encontrar uma variedade gigantesca de produtos para personalizar. Tecnologias de ponta como DTF, DTG, PET 3D, UV, DTF UV, vários produtos para personalizar, adicionais como tag personalizada, etiqueta interna, etiqueta de barra, caixa personalizada, saquinho TNT, adesivo, cheirinho, é muita coisa que você vai encontrar lá. Tudo para quê? Para que você possa começar a vender os seus produtos online. Ou seja, quer começar um novo negócio e tá preocupado, não tem muita grana para investir de começo, essa é a sua chance de começar ainda hoje o seu novo negócio e vender suas camisetas do conforto da sua casa. Você não vai gastar 10 minutinhos do seu tempo para criar o seu cadastro. E se você for um cara já ligeiro, pegar todas as dicas que sair desse podcast, em mais ou menos 4 a 5 horinhas no máximo, você já consegue fazer suas primeiras vendas. Duvida? É só fazer o teste. Acesse agora que o QR Code vai estar aparecendo na tela e faça o seu cadastro. É isso. Bom, então chegou o famigerado momento polêmico. Aquele momento. Que a gente já falou do TIP, né? E também temos o método copiloto, que é um método que, para você que está em casa e não sabe, é onde você mescla a criação de design de estampas com a inteligência artificial, né? E a gente sabe que é muito polêmico isso, não só porque muitas pessoas não gostam da ideia de uma IA criar uma arte, mas também da ideia de você, como um designer, que é a maior crítica, vem dos designers. Como assim você está usando IA? Então, explica um pouco de como é esse método e de como você lida com todas essas críticas. Vamos lá. Para mim, a IA é uma nova ferramenta. Não tem como voltar atrás, retroceder. O negócio veio para ficar e cada dia que passa fica ainda mais poderoso. Então, até o Photoshop, o Illustrator tem IA dentro deles, né? Então já faz parte do workflow ali do trabalho como designer. O negócio está em como usar a IA. Todo mundo fica muito feliz quando vê, vou criar ali com o ChatGPT uma foto minha no estilo, sei lá, que nem que teve... Estúdio Ghibli. Por exemplo. E as pessoas veem essa facilidade, né, de criar isso, e aí muitas acham que estão fazendo arte até. Puxa vida, sei lá, as pessoas, tem gente que se sente artista porque está fazendo algo ali. Eu não tenho preconceito com IA, desde que ela seja usada de uma forma correta. E pode ser que ela seja algo bom, ou pode ser que seja algo ruim. Se você não tiver direção para usar IA,
vai ser só um gerador de lixo acelerado, né? Isso aí foi o próprio ChatGPT que me disse. Quando eu fiz alguma pergunta que eu não lembro qual, mas ele falou, se não tiver direção humana, eu vou ser apenas... O próprio ChatGPT, hein? Eu vou ser apenas um gerador de lixo de forma acelerada. Então, desenho por desenho, não faz sentido. Você precisa saber para quem que você está vendendo para poder dar a direção correta e saber onde você quer chegar para dar a direção correta ali. E depois, você precisa transformar aquilo que foi pensado para ser apresentado numa tela de computador para um tecido. Então, aí a gente entra num negócio lá de saber como que é feito. Quando a gente sabe como é feito um DTG, DTF, Silk, seja lá o que for, sublimação, a gente vai saber preparar ali o arquivo. E isso faz total diferença quando a gente fala em IA, porque a gente vai pegar uma imagem gerada para a tela e a gente vai precisar transformar aquilo para que fique algo comercial. Então, eu vejo a IA hoje como uma aceleradora, como uma ferramenta. Então, me acelera demais no trabalho. Assim. Antes, o que eu fazia, por exemplo, se eu precisasse de uma foto, eu teria que fotografar ou teria que comprar a imagem num banco de imagens. Hoje eu posso gerar a imagem exatamente de como eu quero ali, para aquela estampa. Ou se eu preciso de uma ilustração rápida, eu posso ou ilustrar, ou eu posso gerar a base ali da minha ilustração e tratar isso no Photoshop, enfim. Isso faz com que eu ganhe uma agilidade muito grande. Lembrando que eu desenho para marcas, então eu estou fazendo uma coleção, eu faço muitas estampas. E para eu ter lucro, eu preciso fazer várias estampas, uma quantidade, e isso me ajuda. A agilidade que eu ganho nisso, no meu fluxo de trabalho, é gigante. Então, eu acredito no seguinte, eu acredito nisso. Se for bem usada, é uma ferramenta poderosíssima. Eu não tenho o preconceito quanto o uso de IA, não. E aí, por que a gente falou que esse tema é polêmico? Quando a gente viu que você viria, a gente sabia desse seu curso que falava sobre IA e tal. E aí, há uns tempos atrás, eu fiz um vídeo que eu ensinava uma inteligência artificial chamada Leonardo.ia. A gente ensina bastante ferramentas simples assim, porque, grande parte da galera não manja muita coisa. Só que a pessoa também não pode se privar de criar um novo negócio, porque ela não manja muito de fazer arte, é uma coisa meio contra-intuitiva, então a gente dá algumas ferramentas. E essa Leonardo.ia, como é que ela é? Ela é uma ferramenta de criação de imagem simples, você dá lá um comando pra ela, tipo, até no vídeo, eu faço assim, cria pra mim uma imagem de um alien vindo diretamente do espaço, saindo da tela de um celular. Uma coisa bem absurda assim. E eu já fiz pra ser um bagulho muito louco. E ela criou pra mim. E aí eu mostro como é que faz, eu baixo a imagem, ela já faz em PNG. E aí eu lancei esse vídeo. Simples. Deu alguns minutinhos, alguém comentou assim, dessa maneira. Arte, kkkk, um monte de kkk. Eu fiquei intrigado com aquilo. Aí, depois de um tempo, eu fiz um vídeo respondendo comentários no YouTube e eu cito isso. E aí, eu até brinco, tipo, só pra... Eu joguei um pouquinho, eu falo assim pra ela, qual que é o conceito de arte pra você? Aí, eu coloquei no vídeo uma definição que o ChatGPT deu de arte, que eu não vou lembrar agora. E aí, sabendo que você viria, eu fiz um outro vídeo mostrando o ChatGPT, e eu mostro assim, que o ChatGPT ele tem uma funcionalidade lá que, tipo, eu faço um garrancho lá qualquer, jogo no ChatGPT e eu dou um comando lá pra ele. E eu até mostro isso tanto fazendo garrancho na mão, quanto eu vou lá no Google e pesquiso lá, esboço de uma rosa. Aí eu pego esse desenho de uma rosa, jogo no ChatGPT e falo assim, chat, eu quero que você colore esse desenho desse jeito, coloque isso, coloque um beija-flor e tal, e no fim eu falo, e quero que essa arte seja em PNG sem fundo. E ele cria bonitinho pra mim. E aí no vídeo eu concluo falando assim, que o ChatGPT, ele serve como um criador e tal, só que é muito interessante que você tenha conhecimento, design pra dar uma editada. O pessoal caiu matando em cima de mim, isso não é arte. Então, por isso que a gente fala que esse tema é polêmico, porque por mais que a gente diga que a gente não tá falando que a inteligência artificial vai substituir os artistas, a gente tá dando como uma opção pra você começar. E no vídeo eu também falo sobre isso, que tipo assim, pra quem tá começando, é uma opção. É uma alternativa, depois você vai se aperfeiçoando. Só que o pessoal ainda não sintetizou muito bem essa coisa e ela acha que a gente tá incentivando o fim dos designers, sabe? É uma parada muito louca. Então por isso que a gente queria entrar nesse assunto com você, porque você é designer e você fala sobre isso. Você sofre muito hate, igual o nosso amigo Elias? Sim, algumas pessoas não entendem. E quando a gente vai comunicar, né, é tudo
como a gente comunica, né? Quando a gente vai comunicar na internet, a gente precisa ser o mais objetivo possível. Porque se fica muito entre linhas, se eu falasse assim, eu ensino você como usar a IA como uma base para você criar estampa. Cara, eu preciso... Pô, é um monte... O cara rolando feed é muita informação. Precisa criar estampas com IA, pronto. Só que tem a pessoa que vai ler aquilo e vai falar, tá louco, vai criar estampa com IA. Não vai entender, mas não é exatamente isso, né? Eu não vou falar pro cara colocar o prompt lá e já era. Tem todo um processo, até porque eu juntei a habilidade que eu adquiri ao longo do tempo, né, antes da IA, com a nova ferramenta. Então eu não descartei tudo que eu fiz lá atrás. Muito pelo contrário, o que eu fiz lá atrás agora me deu base para eu usar conjunto com a IA e, pô, potencializou meu trabalho. Entendeu? Então, muito é do que as pessoas às vezes não entendem. Já recebi comentário de tipo assim, tá, tu vai fazer com IA e depois vai ter um designer pegar o teu trabalho e dar um jeito. O cara nem se prestou a entender o que eu fazia, ou se eu era designer ou não, ele simplesmente comentou. E para comentar é muito fácil, né? É só comentar lá. A internet dá margem para isso. As pessoas hoje em dia, elas estão muito corajosas para falar o que querem na internet, né? Sim. E às vezes dá um negócio, fala, cara, a pessoa nem me conhece, né, cara? Tá falando, não conhece minha história, não conhece o que tem dentro do treinamento e tá falando. Mas, é assim, a gente tá exposto na internet e isso faz parte do jogo, né? Então, e até tem aquela questão também, porque por mais que você use a IA como uma base para tudo, não existe a avançada que consiga colocar toque humano. E você sabe quando tem toque humano ali, porque o chat ele pode ser o mais detalhista possível, só que tem certos detalhes que, assim, não tem como você metrificar, como você colocar aqui. Como você mesmo falou, que muitas das suas criações que você vai criar, você começa a pensar em vários aspectos sobre lifestyle, daquilo que você vai criar. Isso aí a IA não consegue replicar. E nesse vídeo em específico eu falo sobre isso. Eu falo que a IA ela não é o fim de tudo, ela é uma alternativa. O cara não tá começando, ele não sabe desenhar um boneco palito. O boneco palito dele é torto, parece que... Tal. E aí o cara ele consegue usar pra começar, só que depois no vídeo mesmo eu incentivo a pessoa, eu falo, pô, depois você estuda um pouquinho e tal, e com esse estudo você melhora o que você faz. Porém, né, é difícil de Exatamente, entender. porque imagina, quem cria uma loja print on demand, pô, o cara não é designer, o cara não tem conhecimento nenhum, ele só tem o sonho de criar uma marca ali. Então a IA ajuda nisso, em fazer que esse início seja mais rápido. Aí depois a pessoa vai poder se aprofundar e detalhar melhor. Aí sim, que nem você falou, dá o toque humano, faz toda a diferença. Porque senão fica com cara de IA a estampa. Se for uma imagem gerada ali, crua, do jeito que veio, vai ficar com cara de IA e não vai ter a personalidade. O nosso papel ali é colocar um pouco da nossa personalidade, fazer um tratamento adequado para que ganhe uma identidade. Sim. E falando em processo criativo, como que é o seu processo criativo? Você costuma ter um processo fixo ou cada trabalho é único? Cada trabalho é único, assim, mas geralmente eu recebo o meu briefing, vou estudando ali o meu briefing, vejo quais são as necessidades da marca, e ali, baseado nisso, eu faço minhas próprias pesquisas também, vou me aprofundando, né? Enfim, e começo ali a fazer os meus rascunhos. Então eu faço um rascunho ali, tem coisa que eu vou direto para a tela mesmo, mas às vezes eu faço um rascunho para já facilitar o meu processo ali e começo a desenvolver ali. E aí depois disso vai para aprovação. Bacana. E assim, a gente sabe que você tem muitos anos, né, de caminhada, você deve ter criado milhares de estampas, mas tem alguma estampa específica que, tipo, te marcou? Tem. A estampa que mais me marcou foi a estampa para Hurley, que eu fiz a coleção do Felipe Toledo. Então, eu fiz camiseta, bermuda, boné. Então, o forro do boné tem minha estampa também. Então, saíram algumas peças, assim. Eu criei a coleção do atleta, né? E o Felipe Toledo é um atleta que é bicampeão mundial de surf. Então, ele é conhecido mundialmente, né? No surf e tal. Então, para mim, foi tipo uma realização, assim, né? A minha primeira vontade era desenhar para uma marca internacional, né? Então sempre tive essa vontade de desenhar para uma marca gringa e tal. E a Hurley foi essa realização. Depois, a realização
até agora, maior, assim, foi ter feito essa coleção. Para mim foi muito legal ver um atleta que eu admirava já, usando algo que eu criei ali, né? Vídeos e tal. Também teve, né, repercussão lá fora. Então foi assim, essa coleção do Felipe foi para mim um marco. E eu até lembrei de uma situação que eu passei logo quando eu comecei. Foi um quesito um pouco diferente e tal. Eu entrei na Hotprint como vendedor, né? E eu entrei bem na época da Copa do Mundo. Eu entrei em 2022, eu entrei em julho, a Copa acho que foi em outubro, não lembro. Não sei também. Outubro, novembro, por aí. E aí eu atendi uma marca, né, lá nas vendas, e essa marca, ela, tipo, veio fazer orçamento com a gente, eu comecei a conversar com eles. Eles não queriam muito fechar com a gente, mas aí eu vi uma vantagem ali, eu falei, não, cara, eu quero fechar com eles, comecei a conversar, fechei um trabalho com eles. Até então, eu não tinha visto o que eles iam fazer, eu realmente não vi. E aí, depois que a gente fechou e tal, fechamos os valores, ele falou assim, tá, eu vou te mandar a arte que eu quero fazer. Quando ele mandou, eu vi que eram umas artes do Vinícius Júnior. Uhum. Eu falei, nossa, legal, maneiro, interessante. Ele mandou essas artes pra mim, aí eu fui lá, tal, fechei a venda com ele, fizemos as camisetas e foi embora, beleza. Quando deu umas semaninhas depois, eu recebo uma foto no WhatsApp. Quando eu olho, é o Vinícius Júnior junto com toda a família dele usando aquela camiseta. Caraca. Eu fiquei tipo... Eu não tive reação na hora. E olha que interessante. Eu não fiz essa arte. Eu vendi pro cara. Uhum. Só que foi uma realização tão grande pra mim ver aquilo. E eu falei, ô Jefferson, olha aquilo ali. Foi eu que vendi. A marca tal, a marca X. E ele ficou tipo... Ah. Jefferson, ele é muito assim. Mas aquilo foi uma realização muito grande pra mim. Só que eu tô tentando metrificar. Eu imagino pra mim que vender quanto você que fez. Uhum. E pra você que falou que você veio do surf. Uhum. Pô, o Felipe Toledo é uma referência nisso. Você vê usando num esporte que você ama, de um cara que você já conhece. Eu imagino a emoção que você deve ter sentido. Sim, com certeza. Eu sempre vejo minhas criações, assim, né? Eu passo na vitrine no shopping, assim, aí vejo ali na vitrine. É tipo pô, Era isso que eu ia né? perguntar. Você já esbarrou com alguém usando suas roupas? Ouviu uma... direto. Sério, Direto deve ser vejo. muito orgulho, né? Muito legal. É muito legal. Minha filha, às vezes, diz, pai, a tua estampa. Ela consegue reconhecer a minha estampa. Que é o negócio do estilo, tá vendo? Às vezes, mesmo fazendo algo comercial, a gente consegue imprimir de algum jeito ali o nosso estilo. Fica carregado. Então, até ela consegue. Às vezes, ela vai na loja, assim, com a minha esposa e tal, e olha e fala, aqui foi o pai que fez, né? Foi. O Ricardo, que pintava quadros com as senhorinhas, está orgulhoso de você nesse momento. Que bonitinho. Exatamente. Mas, enfim, falando sobre criar projetos para outras marcas e tudo mais, você pensa em rodar seu próprio negócio com o Print on Demand? Conta um pouco pra gente. Eu penso em muitas coisas. Só que são muitas coisas mesmo, né? Então, a mente do artista não para. Agora, cuidar do curso, dos alunos, ainda desenho, né? Pra mim faz muito sentido eu continuar desenhando, porque eu amo o que eu faço. Uhum. E outra, porque eu preciso ser o cara que tá no negócio, né? Eu tô ensinando algo que eu faço diariamente. Então, ainda não consigo... Eu diminui bastante o número de clientes, assim, então eu atendo alguns clientes que para mim são muito importantes. Diminui bastante, mas ainda são muitas coisas, né? Então, gravo, crio conteúdo, ainda edito minhas coisas. Então, são muitas coisas. Por isso que ainda eu não coloquei para rodar nada no Print on Demand. Mas tem um projeto já no gatilho para desenvolver. Como eu disse, eu não quis colocar ainda, porque são muitas coisas, né? E demanda atenção. Vou ter que criar conteúdo para o Instagram, enfim, vou ter que trabalhar nas estampas. São muitas coisas. Então, nesse momento, eu estou no momento de planejamento, mas penso em colocar alguma coisa para rodar no E isso é até um gancho também, porque assim, a gente sempre fala que às vezes a gente chama os convidados e a gente sempre deixa um finzinho ali pra achar interessante. Se vocês gostarem, quiserem, ele pode voltar aqui mais pra frente, de repente com um projeto já pronto ali pra falar um pouquinho sobre ele. Uhum. É com vocês que mandam aqui. A gente traz ali, ó a moral que eu tô dando pra eles. Tá? Então, se vocês realmente quiserem, ficaram curiosos disso daí, duas coisas que eu vou fazer pra você. Primeiro, vocês vão pedir pra ele voltar. O primeiro ponto. Segundo ponto, se vocês realmente ficaram curiosos, vai lá no Instagram dele e começa a mandar umas mensagenzinhas lá, dá umas comentadas e o projeto lá. Porque às vezes, quem sabe ele não dá uma esquecida, vocês lembram dele. Porque assim,
eu acredito muito que você, como criador de conteúdo, quando você criar esse seu projeto, você também vai documentar ele. Uhum. E isso pode ser algo de muita inspiração para quem for assistir também. Porque é muito legal você aprender com quem conhece fazendo na prática. Quem sabe eu não construo projeto em público. Olha um outro projeto aí. Muito Entendeu? legal. Porque assim, isso é muito legal porque estimula a pessoa a fazer. Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. Uhum. Eu faço vídeos e vídeos e vídeos e vídeos falando sobre o print on demand, como é fácil e tal. E às vezes você pode olhar assim e falar assim, tá, você fala que é fácil, mas e quando eu fizer? Só que é uma outra ótica quando você vê o cara fazendo passo a passo e você vê realmente as coisas fluindo. É outra ótica. Então, talvez possa ser muito interessante, viu? Boa. Exatamente. O tema desse episódio, né, é estampas que vendem, certo? Certo. Então, assim, baseado nisso, dá um conselho para quem tá assistindo, com tudo que você, toda a bagagem que você tem, todo o seu conhecimento, o que uma estampa precisa ter para se enquadrar em uma estampa que vende e conecta com o público. Uhum. Vamos lá. Primeiro, para uma estampa vender ou chegar mais perto do objetivo, que é a venda, ela precisa conectar com o público, como você disse, e para conectar com o público, você precisa conhecer o público. Então, conheça o seu público, estude seu público, saiba o que eles comem, o que eles vestem, onde eles estão, quais são os artistas que eles gostam de escutar, quais são as outras marcas que eles gostam de vestir. Você conhecendo seu público, você vai conseguir ser mais certeiro. Depois que você entender o seu público, aí sim, começa a juntar referência de tudo aquilo. Lógico, antes você tem que definir o nicho que você quer atuar, se você estiver criando sua marca. Definir o nicho, agora conhecendo seu público, vai em frente. Começa ali criar referência, buscar referências gráficas, né? Para desenvolver algo que agrade o público final e não somente o seu ego, né? Tirar um pouco o ego de jogo. Muitas vezes a gente, como artista ou como criativo, ou não precisa nem ser designer, mas alguém que tem muitas ideias, a gente tem a tendência de colocar o nosso gosto no negócio. E muitas vezes não é sobre nós. Se a gente quer vender, a gente tem que falar sobre aquela pessoa que vai comprar, sobre o público. Então, criar sempre pensando em quem vai comprar. Eu tenho um vídeo que eu fiz uns tempos atrás, que a minha chamada de ação fala sobre isso. Que eu falo que o cara que quer vender estampa pra todo mundo, às vezes acaba vendendo pra ninguém. Sim. Porque ele quer deixar uma coisa muito aberta, aí ou ele deixa aberto no sentido de algo muito genérico, ou então ele deixa algo aberto, tipo assim, eu gosto disso, só que não é o que o público dele faz. Tem uma história de uma convidada aqui do podcast, que é a Beatriz, da Creative World. Quando ela começou a marca dela, ela tinha uma linha de raciocínio. Ela queria fazer uma parada completamente diferente. Só que o que ela percebeu? Que o público não queria a mesma coisa do que ela. O público tinha outra linguagem, o público queria uma coisa diferente. Então ela tinha dois caminhos. Ou ela continuava com o que ela queria e de repente ela ia perder aquele público, ou então ela se rendia a ele. Por que essas aspas? Porque ela fez meio que o que o público queria, só que ela colocou uma identidade visual dela tão forte, a nível de que às vezes a gente tá aqui na fábrica, a gente tá tipo descendo, a gente olha de longe, a gente vê uma máquina imprimindo, a gente sabe que é dela, porque a identidade dela ficou tão forte no que ela faz, ela colocou um jeito tão específico dela, inclusive tem episódio dela aqui. Ela fez uma coisa tão específica dela que é muito forte. Que, qual que é o tema dela? Ela faz camiseta de fã. Então, ela até são as camisetas de fã pra fã. Então, as camisetas dela vão desde Ana Castela até Travis Scott. É meio louco. Você abre a loja, tem de tudo um pouquinho, assim, de artista. Naquele estilo bootleg, que é um estilo, enfim, bastante hypado no streetwear. Mas ela fala exatamente sobre isso. Que ela acabou entendendo, fazendo essa pesquisa, entendendo que o público dela queria algo diferente do que ela queria e ela trocou e virou o que virou. É um sucesso. Exatamente. E esse é o desafio. É tornar algo comercial entendendo o público, mas colocar ali a estética com a identidade da marca. Sim. Muito legal. E compartilha com a gente um conselho que você daria para quem está travado na parte criativa da marca e acha que não é bom o suficiente para começar. Bom, criatividade, na minha opinião, ela não é dom. Você consegue desenvolver a criatividade, né? Criatividade tem a ver com tudo que a gente consome desde quando a gente nasceu. Como a gente enxerga o mundo, nossa cosmovisão, né? Então, as pessoas, eu acredito que elas não devem se basear, quando pensam em criatividade, em arte, em criar alguma coisa, né? Então, a gente se inspira em tudo, né? Na nossa família, nas viagens que a gente fez, nos livros que a gente lê, nas coisas
E é super importante a gente encher a nossa cabeça de coisa boa. Se a gente quer ter criatividade, a gente precisa estar imerso. Eu falo sempre pra minha filha, não entulha a tua cabeça. Tipo, ficar enfiando um monte de coisa, vendo um monte de coisa que não presta, isso entulha. É como se você fosse um poço de água e, cara, a água tá pura ali. Se você ficar colocando pedras, vai ficar difícil de alcançar essa água que tá lá. Essa água é a criatividade. Se ficar entulhando de coisa ruim, não vai sair. Então, enche de coisa boa. Esse é um caminho. Depois, cara, já que não é dom, como que eu posso desenvolver isso? Vai desenvolvendo. Tem que molhar o pé, tem que começar. As pessoas têm medo. Hoje a gente tem muito, que nem a gente falou de IA. Então, as pessoas estão quase com zero desculpas para fazer alguma coisa, né? Pô, quero criar uma empresa, uma marca de print on demand. Não sei design. Cara, é mentira, né? Dá para fazer. Ainda que você faça um negócio mal feito, dá para fazer. Dá. Aí depois é questão de ir aprimorando, né? E aí é que eu entro, né? O aprimoramento do negócio é para isso que eu tô aqui, para ajudar as pessoas, essa é a minha missão, ajudar as pessoas a melhorarem suas estampas ou aprenderem a fazer do zero, né, as estampas. Tipo organizador de ideias. Um organizador de ideias. Pega na minha mão e vem comigo. Primeiro você começa, depois você melhora, né? É isso aí, essa é a frase. Pô, perfeito. Cara, achei incrível. Assim, pra você que tá assistindo, cara, se você não sair daqui com uma forma completamente diferente que você entrou, você tá maluco. Você assistiu no Mudo, você assistiu outro podcast. Porque, assim, a gente trouxe um cara aqui que, além de todos os anos de caminhada, todos os anos de história que ele tem, você percebe a fluidez que ele consegue passar isso pra você de uma forma que, assim, todo mundo consegue entender, sabe? A gente poderia trazer uma pessoa aqui que vai falar sobre milhares de parâmetros técnicos e tal, não foi foi isso daqui. Eu aprendi tanto nessa conversa aqui, você não tem ideia o quanto que eu aprendi. Tá até comentando com ele nos bastidores, que ele trouxe uma informação que eu preciso citar sobre isso, que quando a gente perguntou sobre inspiração, né? E ele falou assim, cara, a inspiração é o jeito que a pessoa vive, o que ela come, o que ela escuta, o que ela gosta de fazer. Eu fiquei tipo, cara, minha mente entrou em pane. Porque era uma coisa que eu não sabia sobre a mente do artista. Porque eu não sou artista. Então, isso são conselhos muito valiosos para a caminhada de vocês. Pega esses conselhos, pega um caderninho, anota. Que são conselhos valiosos não só para quem tem marca de roupa, mas para várias áreas. Que você for trabalhar, vários projetos que você fizer, são conselhos extremamente valiosos para vocês. Exatamente. E para você que tá aí, quiser parte 2, comenta. E também, se você quiser um curso gratuito para você que já tá na Hotprint, já é assinante, quiser um pouquinho desse spoiler do TIP, do método copiloto, comenta aqui que a gente vai vai organizar uma coisa bem legal para ele trazer para vocês. E é isso. Agradeço você pela presença, pelo papo. Foi muito bom. Com certeza. Até a próxima. Eu que agradeço.